Bem-vindos, meus amores, a mais um episódio do Só Vai Podcast. Muito feliz de estar aqui. Estou com uma convidada especial mais uma vez. A gente está se reencontrando hoje, depois de um bom tempo aí juntas, que a gente trabalhou juntas há uns 20 anos atrás. Vamos trazer um tema muito importante para mim também, mas para todos. A gente vai falar um pouquinho sobre agilidade emocional, mindfulness. A Lígia Miranda, minha amiga, minha colega também de trabalho. E tenho um prazer de reencontrá-la aqui, Lígia. A palavra está com você, meu amor. Seja bem-vinda. E o que eu queria muito saber, a gente se conheceu numa fase intensa da nossa vida, né? Começando a carreira, ali numa das empresas importantes aí da nossa jornada. E eu queria entender como você canalizou toda a intensidade que a gente tinha para se reencontrar nesse novo caminho. É principalmente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ah, que bacana. Obrigada, Sil, Obrigada, pelo convite. amor. É um prazer te rever, né? E reencontrar os amigos. Sim, delícia. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Então, eu sou a Lígia. Eu sou engenheira química de formação, trabalhei muitos anos em grandes empresas. Eu acredito que 90% do tempo na liderança. Verdade. Então, enfrentando os desafios de ser líder em grandes multinacionais. E há 5 anos eu descobri, mais de 5 anos, em 2016 eu comecei a praticar mindfulness, justamente porque eu vivia um momento muito desafiador da minha vida. E eu conto a história que um livro me escolheu, não fui eu que escolhi o livro, eu entrei numa livraria no final de semana e aí tinha um livro que estava escrito assim, Mindfulness. Sim. Como encontrar paz vivendo num mundo frenético. Meu Deus. Aí eu falei, nossa, É esse. escreveu para mim, né? E comprei o livro, comecei a praticar. Eu sempre gostei muito de ler e de, enfim, estudar. E eu comecei a perceber uma mudança no meu comportamento, na forma que eu recebia as coisas, justamente para conseguir lidar com a intensidade, porque sim, né, sou uma pessoa bem intensa, né, não deixei de ser quem eu sou, mas aprendi a direcionar com o mindfulness, principalmente percebendo, né, aprendendo, né, a pilotar esse corpo, né, que eu chamo de nave, né? É verdade, Então, Lê. a gente não vem com manual. E a partir daí eu me especializei em neurociências e comportamento, me formei em mindfulness fora do Brasil para trabalhar com empresas, para trabalhar com jovens e com crianças. E venho trilhando esse caminho novo aí faz 4 anos. 4 anos, Lê. Sim. E você acaba aplicando, bom, na sua vida diária, na sua família, no seu dia a dia. E como você lida com hoje com o mundo corporativo, com os negócios, como você encaixa esse assunto, que é delicado, né? Que as pessoas também têm um bloqueio em como eu vou parar, né? Essa minha loucura, para focar nisso. Ou para focar nela mesma, né? Então, como você lida com isso? Como você encaixa esse assunto de uma forma leve e aceitável aí para as empresas ou para onde você leva esse tema tão importante? Eu gosto de falar que a gente não vem com manual, né? Como que eu direciono, né? E como que eu principalmente entendo, né? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu não espero lá alguns segundos antes de eu reagir? E o que é uma reação automática, né? E eu me aprofundei muito nisso. Então, até de falar de emoção. Então, a pessoa fala assim, nossa, a Silvia é muito emocional. E aí eu vou dizer, cara, todos somos emocionais. Nós somos seres emocionais. Nós somos seres que somos guiados pela emoção. Né? E foi assim que a gente sobreviveu como espécie. Isso é evolutivo. E o que nos difere, na verdade, das outras espécies é justamente a gente conseguir juntar a emoção com a razão. Demais. Então, não existe assim, a pessoa fala assim, eu sou super racional. A pessoa que se diz super racional, ela simplesmente consegue lidar melhor com a emoção que vem no momento que ela está passando por um desafio. Né? Pode ser de forma consciente, pode ser de forma inconsciente, mas nós somos seres emocionais, né?
E o que eu vejo, né, respondendo a sua pergunta, a pandemia me ajudou, principalmente quando a gente fala de empresas, fala de bem-estar, fala de foco, de atenção, porque, imagina, a gente, na nossa intensidade, de repente acordar preso dentro de casa, que foi o que aconteceu. E aí abriu um mundo, né, que as pessoas não olhavam, porque não dava tempo de olhar, né? Não. Como que você vai olhar? Vai falar de emoção? Então, poxa. E aí eu comecei a estudar, né? delícia, O corpo, entender a química. Por isso que eu fui buscar na neurociência. Que química é essa, né? Qual que é a química da raiva? Por que eu fico com raiva? Né? Por que eu respondo em 1 segundo e depois passo lá dias, né? Nossa, Remoendo. Por que eu falei isso? Sim. E entender que isso é um processo natural nosso. Então, como que eu aprendo a ser emocionalmente ágil? A gente fala hoje tanto de métodos ágeis, né? Para trazer não a rapidez, mas a assertividade, porque ser ágil não é ser rápido. Né? E a gente já vincula, né, automaticamente. Exatamente. Com caos, com coisa frenética. E emocionalmente não é isso, né, Li? Não, porque você precisa, para poder... Se eu for dividir o cérebro em 3 partes, né? A gente tem 2 partes que são mais primitivas, que vão trabalhar para manter a gente vivo. Então, ninguém almoça e fala assim, estômago, faz digestão agora, né? É automático, né? E essas partes, o que elas fazem? Elas vão detectar ameaça. Então, quando eu percebo que você me olhou atravessado, meu cérebro que não entende isso, automaticamente, o que ele vai pensar? Cara, vai morrer. Ela não gosta de você, olha só. E só fica nisso, né? E aí ele para, ele trava naquele estado emocional, que é esse estado mais primitivo. E se eu não tenho consciência de que não é sobre mim, é sobre você, porque eu não sei o que você está pensando. Talvez nem seja, você nem estava olhando para mim, mas eu achei que era, né? E consigo sair desse lugar. Então, quando a gente fala de agilidade emocional, o primeiro passo é entender, perceber. Cara, por que eu estou pensando isso? Que pensamento é esse? Como você cria isso no seu dia a dia? Quando você percebe uma situação que te trava, como talvez um olho torto, alguém olhando meio assim, ou cochichando, como você automaticamente, para trazer essa agilidade emocional, faz um exercício mental, ou cria um mantra, o que seja, para você sair dessa situação rapidamente e focar em outra coisa? Direcionar o seu foco, né? Não no problema, né? Na verdade, a gente não é automático. Não é automático, né, Li? Porque o automático é você se engajar. Então, a sua mente produz, em média, 6.000 pensamentos por dia. Uau. E 95% não serve para nada. Além de te trazer esse estado de te tirar do presente para tentar te manter vivo. Que eu falo assim, que imagina, a gente é pré-histórico, né? E ninguém saía da caverna, né? Ai, nossa, que flor bonita. Morria, né? Porque vinha lá um bicho, matava, né? Então, sim. Isso é coisa dessa era que a gente vive, da gente poder parar, apreciar, olhar, trazer nossa atenção, né? Então, trabalhar isso, que é muito do que a gente aprende com o Mindfulness, então eu falo que o primeiro passo da agilidade emocional é justamente a gente começar a observar nossa mente, sem julgar. Maravilhoso. Então, cara, por que eu pensei isso? Então, abrir para a curiosidade, que pensamento é esse? E se não é um pensamento que, é verdade isso, então, poxa, eu acho que a Silvia não gostou do que eu falei, eu vou perguntar para a Silvia, Silvia, eu tive um pensamento aqui, cara. Tem alguma coisa que eu te fiz que está errado? E eu vou trazer isso para a luz, né? Como que eu trago isso para a consciência, para mim e para a sua? Você pode olhar e falar, Lígia, nada a ver, cara. Viajando. Viajando. Louca. Não tem nada a ver com você. Eu estava pensando o que eu vou fazer amanhã, é sábado, né? Aí franziu a testa, a pessoa já achou, tá olhando para mim, né? Isso. E aí a mente produziu e pronto. Imediatamente eu já me liberto daquele pensamento e trago outra coisa. Que eu quero, eu não trago nada. Então, como que eu começo a ser um observador
da minha própria mente. Porque é a única coisa que eu consigo observar, é a minha mente. Então, eu observo você, o seu comportamento, mas eu não sei se é sobre mim. Não necessariamente tem relação comigo. Então, como que eu começo a criar? Então, o Mindfulness, ele traz muito isso. De eu observar o pensamento imediatamente. Se eu acho que você não gostou, o que meu cérebro faz? Me prepara para 3 respostas automáticas, que é lutar, fugir e fingir de morta. Aí eu vou olhar e falar assim, tá olhando feio por quê? Já vem a reação. Reação, que é uma reação normal do ser humano, né? Então, antes de eu reagir, se eu paro, percebo que tem alguma coisa me incomodando ali no meu corpo, porque emoção é física, né? Muito. E aí eu decido o que eu vou fazer com isso. De repente, eu nem vou te perguntar. Falar, cara, não viaja. Vai para frente, só vai. Tempo. Só vai, só continua. Vai, deixa isso para lá, que besteira, né? Que qualidade de pensamento é essa que você está tendo agora, né? Então, o Mindfulness traz esse primeiro passo da agilidade emocional, que é eu conseguir ser um observador da minha própria mente. Então, esse é o primeiro passo. E aí, mas não tem um exercício que você faça ou se prepara a sua mente, por exemplo, logo de manhã? Porque cada um tem um exercício para fazer. Então, às vezes, acorda às 5:30 da manhã, eu sei que você tem suas lives. Como você se prepara para enfrentar? Você sabe que você vai naquele dia enfrentar uma reunião difícil, que pode ter situações que vão trazer uma feridinha ali para você. Tem alguma preparação que é possível fazer em cima do mindfulness? Ou eu estou falando errado, mindfulness, né? Mindfulness, tá bom? Tá bom. Tá tudo certo. Como que você traz isso ou se prepara para uma situação? Como você se prepara seu cérebro, né? Então, olha só. Existe a neuroplasticidade, que é o quê? A gente vai moldando o nosso cérebro conforme a gente vai vivendo. As experiências vão fazendo lá as conexões neurais, a química, que vai trazer o seu comportamento. Então, eu sou aquilo que eu faço repetidamente. Então, se eu estou acostumada a gritar, eu vou gritar. Agora, se eu não quero mais gritar, é uma decisão, como que eu trago para minha consciência? E todas as vezes que eu posso até gritar, mas só que aí eu paro e falo, cara, desculpa. Não quero mais viver isso. Eu não preciso mais gritar, né? Eu volto, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um caminho novo, uma conexão neural nova. Então, a gente trazer para a consciência as nossas atitudes é uma forma. Quando a gente fala de mindfulness, a gente fala de fazer exercício que vai fazer você parar por alguns minutos e se auto-observar. Então, vou fechar o olho, vou observar a minha mente. Vou trazer um foco. Vou focar o quê hoje? Vou focar na respiração. Então, você fecha os olhos e vem, respira, sente no corpo, sente o ar. Aí a mente vai voar, nossa, cara, eu não acredito que você está aí ainda. Meu, você tem tanta coisa para fazer, tá muito parado e tal. Aí você fala, tá, já sei, mas agora eu quero manter meu foco. E você vem trazendo, né? Então, o mindfulness, para a gente conseguir criar esse músculo da calma, que eu chamo... eu amei isso, músculo da calma. Eu venho treinando a minha mente até que eu consiga estar aqui. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou conversando com a Silvia. Estamos gravando um podcast. Se eu tenho reunião 4 horas da tarde, se eu moro em Indaiatuba, será que vai chover? Nossa, e o estacionamento? Será que vai ter fila? E o trânsito? Será que eu vou chegar? É isso que a minha mente traz. O tempo inteiro, não só a minha. A minha também. Então, mas como que a gente começa a usar o corpo como âncora? Então, estou aqui agora, estou falando com a Silvia. Tudo isso vem depois e eu não preciso focar nisso agora. E eu venho treinando todo dia. Vou treinando. Então, a gente estava conversando, né? Eu vou contar os segredos, né? Sim, por favor. Estava conversando antes de vir para cá. Poxa, eu estou dirigindo. Então, se eu me sento no carro, senta no carro. Sente o apoio. Segura na direção. E começa a dirigir. Automático, né? Não, a gente nem sabe, né? Chega. Eu conto isso. Eu morava em Indaiatuba, trabalhava em São Paulo. Às vezes eu chegava para trabalhar, nem sabia
gente não sabe nem como chegou. Não, muitas vezes. Por isso que tem acidente, É. que a pessoa ela não está lá. E hoje em dia, o ser humano, ele acha que ele ainda pode digitar no WhatsApp, né? Não contente em não prestar Mandar áudio. atenção. Não, ainda quer, não, mandar áudio. Ainda que, né, usa uma pouco mão melhor. só, né? Usa um, né? Eu vou usar o sentido, né, do toque e vou falar. Não, a pessoa quer escrever, ela quer usar a visão, inclusive. Agora, como que eu vou olhar para 2 lugares ao mesmo tempo? Não existe isso. A gente acostumou a ter esse bombardeio na nossa mente, né, Lê? Isso. De muito estímulo, né? A gente estava conversando, vou falar mais um papo que é bacana, para mim mesmo, porque assim, eu tinha o costume, tenho ainda, vou mudar agora com novos exercícios, de escutar podcast no carro. Né? Então, eu vou para Valinhos, Sorocaba agora, então, vou tacar um podcast aqui, vou escutando, é uma forma de eu ir aprendendo e trocando. E a gente estava conversando exatamente isso. No carro, que é um lugar que a gente tem que ter muito foco, foca numa coisa que seja mais leve para você. Você não precisa guardar. Você não precisa guardar tanta memorizar. informação, porque você está lá, mas você está focado muito mais na informação que está vindo do que no caminho, Exatamente. no trajeto. Então, porque a gente acostumou com esse bombardeio, né, Lê? De trocentas mil informações por segundo. Né? Isso não é saudável, não é nem para a saudável. nossa mente. Por quê? Porque a gente está fazendo o quê? A gente está treinando a nossa mente para acelerar. Só que a nossa mente já é acelerada por natureza. Então, a gente tem que começar a fazer o caminho inverso. Eu já sei que eu sou intensa. Eu já sei que eu sou acelerada. Isso é uma tendência minha que eu tenho. Então, como que eu vou fazer o quê? O oposto. Para eu encontrar o equilíbrio. Porque o equilíbrio é sobre isso. Né? Tem horas que eu vou acelerar, mas eu preciso ir vir trazendo. Né? Justamente para regular a química do corpo. Porque a gente esquece que é química, né? Maravilhoso, Lê, esse negócio da química, gente. E quando eu falo que nada acontece por acaso, né? Então, eu sou engenheira química, fui estudar neurociência. E quando a gente começa a entender a química do corpo, entender quanto caso tem hoje em dia, né? De síndrome do pânico, de burnout, de depressão. E é uma química do corpo desregulada. Sim. Porque a gente vai acelerando. E a gente vai passando por cima dela, né? Exatamente. A gente ignora o sinal, Demais. Bom, eu contei já minha história para você, eu fiz isso. Por anos, eu tinha os sinais e eu fui passando por cima deles. E não respeitava o meu corpo. E a gente estava até conversando aqui na portaria, que eu falei assim, não, minha mente. Eu falei, não, Sil, é o seu corpo. É real. O quanto você realmente colocar uma rotina, como você falou, de disciplina, de exercícios, alimentação, te ajuda mentalmente também, né? E a gente esquece. Exatamente. A gente deixa pra lá. Não, mas eu tenho compromisso. Se eu tenho uma reunião às 4, deixa pra lá, não vou almoçar. E a gente faz isso continuamente, né, Li? Como que a gente para com mentes intensas como a nossa, mas a diferença da aceleração para a agilidade emocional. Exatamente. Isso eu achei incrível. E, assim, a questão da gente canalizar, que a gente conversou muito também, e respeitar os limites. Cada um tem uma forma de pensar, né? Uma jornada, uma rotina. Então, eu acho incrível a gente conseguir trazer isso para o dia a dia. Então, assim, também não é à toa que a gente se juntou. Eu também já estava entrando em alguns parafusos, porque a gente fica com algumas feridinhas do passado. E como a gente cria esses novos caminhos que você falou, neurais, para a gente desviar disso, né, Lê? Então, é muito. É bacana que você disse assim, né? Você falou assim, Lígia, como que a gente se prepara para ir para uma Como se prepara? reunião desafiadora? Porque a gente já sabe, né? Porque você já sabe que é um desafio, você já sabe que você já passou por isso e talvez a sua mente traga o quê? Aquilo, né? Aquilo que não deu certo. E a hora que ela traz, como o seu cérebro ele não sabe o que é, o que está acontecendo agora e o que já aconteceu, a hora que você começa a trazer o passado, ele começa a liberar adrenalina e cortisol no seu corpo, como se Fica você... aquele coração aqui. Isso. Sim. E aí o que acontece? O coração dispara para bombear sangue para o músculo, né? Você começa a respirar para quê? Para poder fugir. Pô, fugir, cara. Senão eu vou brigar, eu vou lutar. Então, como que a gente começa a trazer o presente? Então, poxa, é só uma reunião, então eu vou me preparar. A reunião é sobre isso, a pessoa vai trazer aquilo, eu tenho isso aqui de recurso. O que aconteceu no passado já aconteceu, não vou mudar o passado, eu tenho o presente e o que eu quero cultivar para o futuro. Então,
Fecha os olhos, se conecta com o seu corpo, diga. E aí são os truques que eu falo, né? Isso. É Perfeito. usar o seu corpo como âncora. Tá. Então, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, eu tô falando com a fulana, cruzou o braço, ó. Cruzou o braço é porque ela tá reativa. Eu li o livro lá né? Cruzou o braço porque ela já reagiu, ela tá fechada. E, na verdade, quando a gente cruza o braço, é um sinal de defesa do nosso corpo, no sentido de que o nosso corpo acha que a gente vai morrer. Agora, se eu, em vez de cruzar o braço, eu trouxer para a consciência, eu ponho, né? Eu apoio a mão no meu ombro, eu apoio a mão no meu braço. Então, não estou de braço cruzado. Quando eu faço esse movimento simples, eu estou dando um feedback para o meu cérebro de que está tudo bem, eu estou me acolhendo. Tipo um carinhozinho. Nossa, olha que legal, né? Estou aqui falando com a Silva, não preciso ficar nervosa, eu não preciso cruzar o braço. Isso já é uma reação. Aí eu tensiono toda a minha musculatura, de novo, tensionou, o cérebro manda a química. E é muito corpo. Estava falando do livro que eu brinquei, O Corpo Fala, né? Não sei se esse livro ainda é um livro que traz boas mensagens, mas é impressionante, né? Seu corpo ele vai. Porque a gente pensa muito na mente separada do corpo. E não é, cara. Nós somos um sistema. É um sistema integrado, né? Então, não adianta. Aquilo que você pensar, o seu cérebro vai executando. Então, se eu colocar lá na minha mente que eu vou... Cara, acordei hoje, vai ser o melhor dia da minha vida. E é real, né? Vai ser o melhor. Nada vai tirar a minha paz. Eu falo muito essa frase. Então, às vezes... Acontece alguma coisa muito e a pessoa... Eu falo, cara... Faça o que você quiser. Vamos por aqui, vamos por ali. Não, mas eu não quero. Eu falo assim, então vamos esclarecer. Aí entra a agilidade emocional. Qual é o seu objetivo com essa conversa? Que necessidade você tem que, de alguma forma, não está sendo atendida? Né? Como que a gente pode... não, eu quero falar. Tá bom, então fala, eu vou te ouvir. Grita sozinho, né? Não, fala. E eu não preciso sair do meu estado de calma porque a pessoa está nervosa. Porque a gente vai fazer isso no automático. Porque a gente tem neurônio espelho, lembra? Conecta, você está agitada, eu vou chegar aqui. Se eu não prestar atenção em mim, daqui a pouco eu estou tendo o mesmo comportamento que você. Porque o nosso cérebro imita. O tempo inteiro. Gente, neurônio espelho, eu amei isso. Então, como a gente começa a pilotar de verdade, né? O nosso corpo. Que a gente está no comando, né? A consciência que a gente tem. Então, como que eu venho para o corpo para trazer? E a agilidade emocional é muito sobre isso. Então, aí eu dou nome. Cara, eu fiquei brava. E tudo bem. Estou brava com você. Mas não significa que eu tenho que te ofender, que eu tenho que sair daqui e falar mal de você, que eu tenho que te julgar. Pô, eu tô brava. Se eu tô brava, o problema é meu, não é seu. Você não tem nada a ver com a minha braveza, né? Então, o que você disse ou que você fez que disparou dentro de mim um gatilho de alguma coisa que tá me incomodando. Cara, que então, eu volto para mim e falo assim, a Silvia, poxa, ela me prometeu que ia me entregar, sei lá, um relatório, trazendo... Às vezes nem ela sabe, né? Ou eu achei, eu falei, olha, alguém precisa fazer o relatório. Mas eu não falei que era você, eu não combinei nada com você. E aí eu cheguei e falei, poxa, cadê o relatório? Não tem. E aí eu fico brava. Então, poxa... Gente, é muito comum isso, Li. Porque a gente não traz o óbvio, né? O óbvio, que não existe, né? O óbvio não existe. Então... Como que a gente começa a dizer o que é óbvio. E às vezes a pessoa vai falar assim, nossa, mas isso é óbvio. Mas às vezes o que é para você não é para mim. Exatamente. Isso é uma coisa que eu falo muito. Legal você trazer. O que é óbvio para você não é para mim. Então vamos esclarecer a regra principal. Isso. Que a partir daí a gente eleva. Mas coloca o óbvio para todos. Né? Assim, alinhar a expectativa mesmo. Que lindo, Li, porque a gente conseguir... trazer isso como agilidade emocional, né? Que, assim, eu não tinha pensado num tema assim. A gente fica pensando, a química da paz, do fluir. Mas você realmente trazer essa diferença entre os dois temas de intensidade com agilidade, pensar nas emoções,
Porque a gente tem é o tempo inteiro esse bombardeio. 6 mil, você falou, né? 6 mil pensamentos por dia, Senhor. E quem estudou muito agilidade emocional é uma pesquisadora que chama Susan David. Tá. Ela é de Harvard, ela é uma sul-africana. Susan David. E a história dela é bem bacana, porque ela conta que ela perdeu o pai criança e ela empacotava as emoções. Ah, não, tá tudo bem. Ah, meu pai morreu, mas tá tudo bem. A minha mãe, eu não posso, eu tenho que ser forte, eu sou a filha mais velha, enfim. Meu Deus. Todos as barreiras que a gente vai construindo, né? E só que o nosso corpo vai sentindo. Então, a gente tem que falar. Não gostei. Poxa, Silvia, você falou isso pra mim, eu não gostei, cara. Eu me senti E expor o sentimento. exposta, Sim. eu me senti vulnerável, eu fiquei com medo. Porque a hora que a gente dá nome na emoção, eu consigo tratar. Porque senão vira genérico. Ah, o que você tem? Eu tô com dor. Você não chega no hospital, lá no pronto-socorro, e fala assim, tô com dor. E o médico te dá um remédio e fala tchau, né? Maravilhoso. Não, sim. ele fala, mas a dor é aonde? Que sintoma você teve? Quando que começou? Porque o que ele tenta fazer? Ele tenta descobrir qual foi o agente, a causa raiz, né? A gente é engenheira, né? Poxa, como que eu vou investigar a causa, né? Uhum. E a agilidade emocional tem a ver com isso. Então, como que eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo? E aí eu te digo, sem brigar, porque é óbvio, se eu sei dar nome, eu não preciso brigar, né? Eu vou falar, poxa, aí você pode até falar, nossa, Lígia, eu não tive essa intenção. Mas daí você já trouxe de uma forma leve, né? Exatamente. Você não chega. Você já baixou. Já baixou. Vamos pegar. Não, você deu aquela baixadinha, fez a pessoa também trazer para consciência, né? Envolver a pessoa, o outro, né? Eu amei E é isso. sobre mim, mas se o outro, né? Como que eu vou trazer isso numa relação, né? E quando a gente fala de trabalho, de relações no ambiente de trabalho, o que a gente precisa? De curiosidade. Então, cara, Demais. por que eu tô me sentindo assim, né? Esses dias mesmo, a gente estava entre amigos e um amigo disse assim, não, a minha esposa falou tal coisa para mim. E aí no ela trabalho, falou assim, isso? Sim? e ela falou assim, aí ela falou assim, não, eu nunca disse isso. Aí ele falou, não, você disse. Eu falei, não, peraí. Você não precisa necessariamente ter dito com essas palavras, mas foi como ele se sentiu. E aí o jeito que ele explica... Nossa, isso já leva para uma... você vira vai... um bololô. Exatamente. Gente, porque não tem a ver com a palavra, tem a ver com como eu me o senti. outro está se sentindo. Então... Como que você vê o resultado de aplicar isso no trabalho? Você vê você consegue sentir esse resultado? Eles falam, nossa, melhorou muito o ambiente depois que a gente aplicou. Sim, melhora porque as pessoas conseguem conversar, né? Sem ficar... Olho no olho, né? Não, olho no olho e sem... Eu falo que o grande desafio de qualquer lugar que a gente trabalhe é acabar com a fofoca, né? Nossa, rádio peão, né? Não, e a fofoca, cara, ela vem desse lugar. Vem. Você me falou uma coisa que eu não gostei, eu não tenho coragem eu não tenho coragem não, né? Eu nem sei o que eu senti. Então, eu não dou nome, eu não abro para curiosidade, nem para mim, nem para você, mas eu já vou falar com a outra pessoa. Cara, você viu a Silvia? Cara, é impossível. Mano, Mulher, muito. cara, misericórdia. Aí vai. Aí começa, porque uma coisa puxa a outra. Então, como que a gente começa a ser ágil nesse sentido? Que lindo. Dizer, eu, sei lá, ganhei uma meta que é inatingível. Gente, vamos lá. Vamos entender o como inatingível. Que nós vamos destrinchar isso para a gente conseguir fazer? Porque ninguém vai trabalhar para não atingir meta, né? Todo mundo quer entregar. Mas como que eu vou abrir cada vez mais esse lugar de eu poder abrir o diálogo e dizer, cara, eu tô com medo de não entregar. E como que nós vamos caminhar Na verdade, juntos? é isso. No fundo, é isso. Tô com medo de não entregar, ser mandado embora. E aí o que a mente faz, né?
se eu não entrego, eu vou ser mandado embora, e aí eu não vou ter dinheiro para pagar minha conta, e aí como que eu vou comer? Meu filho, vou ter que tirar meu filho da escola particular, As ele vai lá necessidades básicas. as necessidades básicas. Volta. E aí, nossa, eu não vou mais para a praia nunca mais, vou ter que vender meu carro, a prestação da casa. E a mente, ela começa, loucura, muito. nossa, eu vou morrer de vergonha, o que minha família vai falar de mim, porque eu fui mandada embora? Então, a mente começa a trazer esse monte de... Então, que horas que eu paro e falo, cara, não aconteceu nada, é só uma meta. Vamos focar em resolver. Não, nessa você levou pro dia, pro mês e o negócio vai longe. Não, e aí você já morreu, né? 50 anos depois de fome. Já que demais. E isso, assim, casado também, que a gente fala, com a nova forma de trabalhar hoje, né? Porque a gente também tem um remoto. Né? A criação do home office aí, lá no início da pandemia. Isso tudo também causou muito distúrbio emocional. A gente também já conversou. Como você trata... o que eu percebo muito hoje, voltando no presencial, né? Quando a gente vai para o presencial, é exatamente essa dificuldade das pessoas pararem para respirar e conversar um com o outro. Eu vejo que essa socialização também foi quebrada, né? E você realmente poder ter esse tipo de exercício. Porque hoje parece que virou um exercício. Isso é comum, sempre aconteceu você sentar do lado de alguém e conversar. Mas eu percebo que hoje você fala, vamos conversar um pouquinho? A pessoa fica assustada. Então, essa questão que a gente falou muito da dificuldade hoje na volta no mundo corporativo presencial. E a gente teve essa quebra enorme aí na pandemia. As pessoas tiveram que se adaptar a trabalhar no remoto. E a gente sempre se acostumou a conviver com o outro. A paradinha para o café, a paradinha para o almoço, aquela fofoquinha saudável que não é, mas tinha. Como que você percebeu essa volta, pensando no mindfulness, pensando na forma da gente respirar e se conectar novamente? Como que você vê isso hoje? Porque eu percebo claramente uma dificuldade de socialização. Essa dificuldade de parar, de olhar um para o outro, como a gente está fazendo aqui, e escutar realmente. Ter uma escuta ativa, né? Como você hoje percebe isso no dia a dia e como você consegue aplicar o mindfulness com essas pessoas que têm esse medo do contato, né? Então, ou criaram esse medo, né? A gente não sabe, né? Que eu vejo assim, a gente aprendeu na marra o home office, né? Então, como que a gente criava lá um ambiente seguro para a gente estar dentro de casa, alguns com câmera fechada, outros com microfone fechado. Mas o que aconteceu na pandemia? A quantidade de reuniões, ela ficou exponencial. Porque como era muito fácil, você não tem mais lá que nem se locomover, você sai de uma sala e entra na outra, remotamente, as pessoas acabaram acostumando com isso. Mesmo não sendo saudável. Porque tem até um estudo que a Microsoft fez na pandemia, de onda, estudando as ondas cerebrais, porque o nosso cérebro funciona com um sinal elétrico. Né? Então, se você emenda uma reunião na outra, depois de 1 hora e meia, você já não consegue mais se concentrar. Você não vai gravar, você não vai pensar, você, né? Enfim. Então, o que seria o ideal? Que você ficasse meia hora e parasse, fizesse uma pausa lá, de 1 minuto, de 2 minutos, vou tomar um café. Respira, vou dar uma andada. Medita sobre o assunto, né? Escreve, né? E aí você vai para outra reunião, ou que você tivesse pelo menos uma pausa, que era o que acontecia. Saí de uma sala de reunião, vou tomar um café. Silvia aí, tudo bem? As crianças, papinho de café, mas já desengajei. Próximo. Desengajou, é isso. Já desengajei, já deixei aquele assunto. Perfeito. Né? Então, e andei, né? Quando eu ando, eu altero o meu campo elétrico, né? Do meu corpo. Então, quando a gente fala assim da energia, a gente está falando disso. Então, nosso corpo é movido, né? A gente precisa de energia elétrica para, enfim. E o que aconteceu hoje foi que as pessoas voltaram para o presencial e agora a gente tem que reaprender que não dá para ter reunião o dia inteiro. Não, e que você pode socializar também. E que você pode socializar. E que alguns assuntos você vai pegar o telefone e vai falar. Porque a gente ainda tem o advento agora do WhatsApp, né?
Escuto depois o áudio, quando você vai olha, ver, tem trocentos milhões. Não, escuta o áudio no 2, né? Que aí você escuta o começo, Que mundo algumas maluco. palavras, fala, nossa, cara, eu não entendi nada, deixa eu voltar, né? Que loucura, né? Então, como que a gente sai agora desse mundo, né, totalmente home office e vem para o presencial, vem para o híbrido, e vem mudando de novo os hábitos, agilidade emocional, como que eu vou sair desse lugar de achar que tudo tem que ter reunião com 50 pessoas, que na verdade não tinha ninguém na reunião. Não tinha ninguém. Tava todo mundo de câmera fechada lá, um tava cozinhando, o outro tava fazendo café, né? E a pessoa nem tinha relação. Ou nem tinha que estar lá. Não tinha que estar lá. Exatamente. Então, como que eu trago essa consciência e o mindfulness ajuda isso. Fala assim, peraí, cara, qual que é o assunto? O assunto é de se decidir, sei lá, o projeto da caneca do Só Vai. Quem precisa estar lá? A Lígia precisa? Não, a Lígia é uma convidada, ela não vai dar palpite no meu Só Vai. Só Vai é meu, quem precisa estar lá? Eu e o meu patrocinador. Ou eu e a pessoa da agência, enfim. Né? Então, como que eu começo a trazer essa consciência? Aí, de repente, vai chegar lá na reunião, você vai falar, poxa, mas tem uma outra área que está envolvida, ok. Ela não precisava estar aqui, eu vou levar essa partezinha específica para a pessoa, depois da reunião. Eu não vou ligar para ela na hora, porque... Exatamente. Como que eu separo, né? O que é uma emergência, o que é uma urgência e o que é uma coisa que eu posso resolver, né? É que a pandemia deixou tudo muito fácil. Tudo virou emergência, tudo parece. Tudo virou emergência. Né? Então, como que eu saio desse lugar? Quando eu escrevi a Revolução do Home Office, que na verdade é um livrinho bem simplesinho, é um manualzinho para a gente aprender, né, a fazer o setup, como eu costumo dizer, né? Poxa, vou trabalhar, eu tenho um escritório em casa. Nossa máquina, né? E aí eu falo, gente, estou ocupada de tal hora a tal hora, não me interrompam. Se o sinal da internet está meio estranho, eu já falo, não, se não precisa entrar na internet por um motivo bom, não use a internet, porque o meu trabalho é prioridade. Então, como a gente começa a criar as fronteiras, justamente para a gente poder criar acordo, né? E hoje o que eu vejo? Que a gente está precisando revisitar isso, né? Que acordo que vale, que acordo que não vale. Gente. E como que eu paro, cara? Dou uma paradinha, cheguei lá para trabalhar. Qual que é o problema, né, gente? Revisitar os acordos. Revisitar os acordos que a gente fez, que talvez não sejam mais válidos agora, né? Os nossos o cenário limites. Mudou. Né? E trazer, né, Silvia? Nossa, exercício físico. Isso é muito bom. Isso eu preciso chegar nisso aí. Não, tem que fazer, cara. Tem que fazer pronto, tem né? que fazer, acabou. Eu vou andar 2 quilômetros por dia, tá bom. Tá bom, não precisa, você não precisa. Não, você não precisa. Não, eu não vou porque eu não tenho 1 hora. Mas quem falou que precisa ser 1 hora? Né? Então, vou chegar em casa, vou colocar meu tênis e vou dar 10 voltas no quarteirão. Mas eu vou andar. E aí eu vou andar não pensando, né? Putz, que dia, nossa, não acredito que aconteceu isso. Não, cara, vou andar fazendo um caminhar contemplativo. Vou olhar para a árvore, vou ver o passarinho, vou, sei lá, né? Esse domingo eu fui correr, porque eu estou me preparando para uma corrida. E aí eu estava lá correndo, de repente, morrendo de fome. Olhei assim para a mangueira, caiu uma manga. Falei, nossa, que bom, ganhei uma manga de presente. Parei, peguei manga. Se deu esse momento, né? Porque é só uma preparação. Não, mas você estava treinando, por que você parou? Eu falei, porque a manga caiu ali na minha frente, eu estava com fome. Minha, ganhei de presente. Ganhei de presente. Então, linda. Como que a gente se permite fazer essas pausas, né? Sair do automático, né? Porque a gente vem no automático o tempo inteiro. E a gente se cobra. Sim. A gente se culpa se a gente não está. Exatamente. Isso já aconteceu muitas vezes na minha vida. Eu falei assim, eu não sei ter tempo. Várias vezes eu falei assim, eu não sei ter tempo, cara. Eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Não. Você pode estar lá contemplando, pode contemplar a manga caindo do pé, e tá tudo certo, passarinho. Aliás, você falou da corrida, isso foi uma coisa bacana que você me contou no caminho também. A gente está se reconectando, gente, depois de muitos anos. Muitas histórias estão vindo, pessoas e tal. E ela estava me contando exatamente isso, que a forma dela
iniciar mesmo no caminho do mindfulness e se conectar com ela mesma, foi a corrida, né, Li? Corrida. E é interessante. Você deu esse tempo porque pro seu corpo, né? Não, e eu não sabia. Eu estava vivendo um estresse muito grande. E aí eu acordava às 5:30 da manhã e corria até às 6 horas. Meia hora, você vê? Meia horinha. E aí, mas se eu corria, andava. E o que eu fazia? Para não ficar pensando no dia que tinha pela frente, como na época eu não praticava mindfulness, eu não tinha técnica, porque é técnica, né? Eu rezava. Eu rezava lá, repetidamente, a mesma reza, que era uma forma do quê? De eu ter atenção aonde, no momento, aonde eu estava, correndo, rezando. Aí vinha lá um pensamento, nossa, mas à tarde você tem reunião e o fulano... Não, cara, volta lá para Maria, é de graça, porque era uma forma de eu trazer atenção para aquele momento. Sem você imaginar, né, Li? Sem eu saber. Que seria o seu caminho. E tanto que quando eu fui fazer a formação de mindfulness, foi a primeira pergunta que eu fiz. Quando eu comecei a entender a técnica, eu falei, poxa, então quer dizer que quando eu corria com atenção plena, Atenção plena, e a forma que eu trazia a minha mente para o presente era rezando, né, repetindo, que é um mantra, né? Uhum. Uma oração é um mantra, né? Seja lá como for. Como for. Eu estava praticando mindfulness ativo. Você não precisa ficar sentado. Você pode fazer um exercício com atenção plena. Então, vai vir um pensamento lá, né? O que você faz? Fala, cara, tem que fazer compra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, agora não é hora. Agora eu vou prestar atenção no meu corpo. Vou fazer lá academia, musculação. Cara, agachamento. Sente o músculo na perna, né? E sente a musculatura, sente o exercício que você está fazendo, né? Tô caminhando, sente o vento. Abre assim a porta do carro e sente o vento, que delícia que é. Respira, né? Então, sente os cheiros. É se permitir mesmo, né? Realmente. E a gente fica se cobrando o que os outros vão pensar sempre, né, Li? Como se traz isso realmente para a consciência? Então, vive, gente, assim, vai. Mas será que os outros estão pensando da gente mesmo? Então, não estão, né? Não. Né? Então, como que a gente sai desse lugar? Eu falo para as minhas filhas, cara, você não é o sol. A maturidade é tão bom, né? Você não é o sol. Nós não somos o sol. Sim, o mundo, esse universo não gira em torno de você. Você não é o sol. Então, né? Se desconecta desse lugar que te coloca achando que todo mundo está te julgando, todo mundo... Não, é você que está. Porque é o seu pensamento, não é o pensamento do outro, né? Maravilhoso. Como que a gente vem? Isso é bacana. E a agilidade emocional que eu falo. Porque as pessoas falam assim, não, é que você vai ficando mais velha e você vai aprendendo. Eu falo, não necessariamente. Porque quanta gente eu conheço que já tem, sei lá, 70, 80 anos e que ainda está preso. Porque a agilidade emocional fala o quê? Primeiro passo, cara, estou preso. Ou na minha mente, ou numa situação. Você querer sair daquilo, né? Você tem que querer, é uma decisão. Não, você tem que primeiro entender que você está preso. Cara, estou preso aqui. Estou pensando do fulano, do ciclano, da situação de não sei o quê. E isso aconteceu faz 20 anos. Meu Deus, que loucura. Quem está preso? O fulano ou sou eu? Né? Então, como que você traz a perspectiva para você entender que quem está preso é você? Né? E isso conecta com muita coisa que a gente fala hoje em dia, né? Fala de perdão. A gente falou, né? A gente perdoa porque eu quero me libertar. Uhum. Porque quem não perdoa está preso. Completamente. Né? Então, como que a gente começa a trabalhar essa mente? Eu sou livre para escolher não o que eu vou sentir, porque a emoção ela é fisiológica, ela vai vir. Mas o significado que eu dou para aquela emoção, o que eu faço a partir daquilo é que vai mudar, né? A minha vida. Como você reage, né? E como que eu escolho responder ao invés de reagir. Nossa, Li. Sair do automatismo. Então, é bem bacana. E o Mindfulness traz isso. Aí, quando a gente fala de agilidade emocional, até a hora que eu consigo olhar em perspectiva. Então, trago a perspectiva. Aquela coisa que você falou do helicóptero, né? Sobe no helicóptero e olha a situação. Fala, gente, o que é verdade e o que é mentira, né? O que é realidade ali? E parar de brigar com a realidade, né, Silvia? Parar ali.
por que a gente briga com a Muito, realidade. muito. Ah, eu não quero. Ah, nossa, gente, que calor. Nossa, insuportável, né? O mundo vai. Cara, tá Aí calor. fica aquele assunto, né? Não, e aí a pessoa não consegue. Ai, cara, tá calor. E acabou, a realidade é essa. Brigar E com a vai realidade. chover, e vai ventar, e caiu a árvore, e parou o trânsito. E eu não preciso ficar assim, nossa, e amanhã, hein? Ah, amanhã vai estar pior. Ansiedade, né? Então, mas o que eu estou cultivando? Muita De novo. ansiedade. Eu estou cultivando uma mente ansiosa. Agora você fala, tá calor, tá? E aí? Ah, tem ar-condicionado? Tem, bom, que bom. Então vamos seguir. Qual que é o plano? O que eu tenho para fazer hoje? Como que eu me coloco? Ah, não tem ar-condicionado. Tá bom, cara. Então põe outra roupa, negocia com o seu chefe, vai trabalhar de bermuda. Né? Nossa, que lindo. Sai desse lugar. Você vê como entra nos processos, né? De novo, na nossa mente de engenharia, a gente vê a mesma coisa. A gente vê as conexões. Uhum, tudo Não deixa de ser uma conexão neural. Gente, isso é incrível. Como você cria... Você tem um cenário ali. A gente trabalha muito com essa parte de engenharia. Você tem um cenário. Como eu crio um cenário 2, 3? Eu tenho que estar presa nesse cenário? Eu não posso ter um plano B, um C, e depois talvez casar eles, ou simplesmente explodir os 3 e criar um outro? A gente fica realmente muito preso e eu acho que talvez também até o medo. Eu falo muito da autenticidade, né? Porque eu não posso ter essa forma de pensar tratando a diversidade de outra forma. E a outra pessoa ter outra forma de pensar. Como que a gente cria caminhos para a gente conectar num plano só? Eu vejo essa dificuldade também. Essa é a minha forma de pensar, essa é a minha verdade absoluta. Não, e não existe, né? Não existe. Tudo é relativo, né? O Einstein já provou que a teoria da relatividade, tudo é relativo. Depende do contexto. Eu falo assim, o contexto é rei, né? Contexto então, fala assim, não vou falar uma verdade absoluta. Não pode matar. Tá bom, a pessoa vai te matar, você vai deixar? Você vai deixar? Exatamente. Então, como que... uma fulana reagiu e matou. Cara, matou, porque... Né? Então, como que a gente vem? E estou fazendo um extremo, Eu óbvio, sei, né? claro, Porque Li. a gente não vai matar ninguém, né? Mas... Não. Mas, enfim. Mas como que a gente vem para esse lugar de lembrar que tudo é relativo, depende do contexto, depende da realidade que eu estou vivendo. E que 99% das coisas que a nossa mente cria não vão acontecer. Gente, 99%. Porque é tudo mentira. Que gente louca Quantas que a gente coisas é. Você planejou e que não deu? Milhões. Não, esses dias a gente fez um exercício, eu e meu marido, numa palestra que a gente deu e a gente escreveu a nossa jornada. Isso que foi a primeira vez que eu parei e falei, vou escrever minha jornada, porque eu precisava mostrar minha jornada. Enfim, mas nunca tinha parado para ver ela inteirinha. Eu falei, meu Deus, eu não planejei nada disso aqui, gente, nada. Foram poucos caminhos que talvez eu tenha forçado, mas vieram diferentes. E por que não? Então, é muito do como reagir, né, Li? E como que eu percebo? Porque o primeiro passo é perceber. E aí eu percebi, falei, meu Deus, isso tudo ainda bem que aconteceu. E fez eu chegar aqui com uma forma de pensar diferente. Exatamente. Que é isso? Porque tudo é aprendizado. Nossa, é lindo. Tudo é aprendizado. Então, assim, é muito, muito delícia estar aqui na frente da Lígia, gente, porque eu fico vindo um filme na minha cabeça, porque imagina, eu encontrei a Lígia, realmente, eu tinha 20 e poucos anos, ela também. E ela trabalhava numa área nessa empresa que era uma área de emergência. Ou seja, era o caos, entendeu? Instalado. E aí, eu olhando aqui para ela, passando um filme, dela trazendo realmente exatamente o contrário. E eu estou falando da jornada exatamente por isso. Porque olha só a jornada dela, a minha, e como a gente realmente construiu, desconstruiu diversas vezes, como várias vidas numa só, mas o quanto isso é importante realmente, a gente parar para ter consciência e olhar para trás e falar, nossa, isso aqui foi importante. Isso fez eu pensar assim hoje. E eu ter passado pelo caos me fez trazer a paz e a leveza, eu criei isso. Por que não você não pode criar? Dentro da sua crise de ansiedade, da sua depressão, você realmente achar uma forma nova de pensar. Como você traz esse pensamento e dá o nome, isso eu achei lindo. Porque realmente a gente passa por cima dele. Eu não posso ter raiva, eu não posso não sei o quê. Deixa eu transformar em outra coisa. Na hora vai acontecer. Ele vai passar, mas ele está ali. Então, como você dá um nome, ressignifica e cria um caminho. E vai para frente. A gente acaba não pensando e vai para frente, por favor. Não se prende. Esse negócio da prisão é real, né, Li? Não importa a idade, né? Não. Eu encontro pessoas exatamente mais velhas que estão lá presas no mesmo lugar.
E aí ela faz repetidamente a mesma coisa o tempo inteiro, porque ela não se dá conta de quem está presa é ela. E é o lugar da vítima, né? É o Porque lugar nunca é ela, foi o fulano que fez, foi o Beltrano que causou, porque se o ciclano não tivesse aparecido na minha vida, e se não sei o quê, porque nunca sou eu. E aí a gente eu não sou dona da minha vida, cara. Eu sempre pergunto isso, eu faço mentoria, quando a pessoa começa a falar isso, fala assim, mas peraí, quem que é dono da sua vida, assim? Só para entender, né? Porque olha quanto poder você está dando para os outros. O poder é seu, é do outro, né? Então, como que a gente vem? É autorresponsabilidade. Fui eu que fiz. Fui eu que causei, fui eu que, né? Eu que semei ali. Isso. E que horas que, de repente, que a agilidade emocional fala muito de valores. Porque a gente tem que ter valor alinhado. Então, se meu valor está desalinhado, o valor daquela organização que eu trabalho, ou daquela pessoa que sempre... Cara, ela sempre foi minha amiga. Cara, mas ela mudou e o valor dela hoje não bate mais com o meu. Não força, né? Não força, cara. Porque valor é um negócio que a gente muda, né? Se fizer sentido. Agora, se não faz sentido, não, a pessoa tem que gostar do que eu gosto. Não vai gostar, porque ela é ela, você é você, né? Então, como que eu percebo? Até para saber o que é valor para mim. Exato. A família é um valor para mim. Eu não vou abrir mão da minha família, né? Ter um tempo com as minhas filhas é um valor para mim. Ganhar dinheiro é um valor para mim. Eu gosto de conforto, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de viajar. Então, poxa, ganhar dinheiro é um valor para mim, né? Então, eu não vou ser lá, né? Hipócrita de dizer, não, gente, olha, eu faço. Não, porque é importante. Você estudou, se preparou, né? Vive. Então, poxa, que bacana. É um valor. Legal. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Como que a gente vem para esse... E para de brigar com a realidade. Tá calor. Cara, brigar com a realidade é o que a gente mais vê. Você vai para São Paulo, você vai pegar o quê? Vai pegar livre, marginal? Não vai. Você vai pegar trânsito. Preparado para isso. Né? É isso. E tudo bem. Para depois, toma um café, relaxa. Então, eu acho lindo esse tema, porque é um tema muito atual. Sempre foi, claro. Mas hoje em dia mais ainda, porque a gente tem uma mistura de caos diferentes. Eu quero dizer, em relação ao bombardeio que a gente tem hoje de mídia social, ao bombardeio que a gente tem até mesmo do mundo virtual no trabalho. E essa desconexão. Por isso que eu acho incrível a gente realmente poder trazer formas das pessoas que estão ali sofrendo. E eu falo muito da ansiedade porque é uma coisa presente na minha vida, que, né, eu ainda estou em cura. E como a gente traz esses formatos, essas ferramentas para a gente lidar no dia a dia. E realmente criar caminhos novos. Então, meu Deus, não tem nem o que falar. Agradeço demais. A Lígia tem livro, tem lá a mentoria dela, tem o coach dela. Preciso te levar para vários lugares depois dessa conversa aqui, que tem muita gente precisando. E, assim, de verdade, eu quero que você deixe realmente aí uma mensagem para quem está escutando a gente, que precisa realmente de ressignificar muita coisa. O que ela pode fazer para criar esse novo caminho? Como você fez, eu fiz. Tem tantas formas, mas nesse formato de trazer paz no meio da química, da loucura, do que seja, para a sua vida. Eu digo assim, a primeira coisa que a gente tem que ter leve. É a intenção, né? É a intenção. A intenção, cara. Sempre. Qual que é a minha intenção? A minha intenção é ser feliz. Li. E para eu ser feliz, eu tenho que cultivar uma mente sã, um corpo são. A vida é desafiadora para todo mundo. E a dor é inerente ao ser humano. Então, a gente vai passar por momentos de dor, que a gente vai, né, ter perdas e ter desconexões que a gente não queria. Né? Agora, eu falo assim, observa se você não transformou a sua dor em sofrimento. Que é a hora que você começa a brigar com a realidade. Eu não queria, eu não aceito, cara, só comigo, e não sei o quê. Porque o sofrimento é uma escolha. É a hora que eu percebo, cara, que qualidade de pensamento é essa? Né? Então, a gente tem o tempo, né, do luto, da dor. Tem que respeitar também. E tem que respeitar esse tempo. Cara, tá doendo? Tá doendo. Tá doendo.
né? Não tem... Ah, não, eu não ligo. Liga, lógico que você liga. Ninguém gosta de Como ser a própria maltratado. autora do livro que você falou, a Susan David aqui, né? Não, ninguém gosta de ser maltratado, ninguém Não. gosta de ser demitido. Não. Ai, gente, fui demitido, que bom. Não, ninguém gosta. Me livrei, não é? Não, você fala, me livrei, lógico, porque naquele momento, talvez, a dor que você sentia era tão grande, já por uma situação que vinha se repetindo, que a hora que você é demitido é um alívio. Você fala, ai, graças a Deus, É, que mas é um luto. acabou a dor. É, isso. E agora eu vou viver o meu luto para eu poder me recuperar. Estou aqui, ó, emburacada, mas vou sair, Uhum. né? Dou nome, É. faço o meu plano e venho para a vida, né? Então, como que eu conecto com o corpo? Porque a vida é boa. É A demais. vida é uma delícia. É bom Viver é uma honra, né? É uma honra, é um Uma presentaço, honra, é um né? presente. É. Isso aí. Que lindo, Li, não tenho o que falar. Primeiro da nossa reconexão, que foi linda. Já veio algumas formas da gente se reconectar aí no passado, mas a gente ainda não tinha conseguido se reencontrar e trazer você aqui hoje com um tema tão importante. Então, eu vou deixar depois o link da Li aqui para vocês também. Tem o livro dela, tem a mentoria, várias coisas que a gente pode se ajudar. Obrigada mais uma vez, é um prazerzaço. Eu que agradeço. Mesmo, amor. Que legal. E estamos Foi ótimo. juntas aí. Um beijo. Obrigada. Beijo, Silvio. Fica Só com vai. Deus, só vai. É isso aí. Top!